Já vou dar bom dia para o Lúcio Flávio, então, nosso convidado ao vivo, que vai conversar com a gente aqui no De Primeira do All Sport. Bom dia, Lúcio, seja bem-vindo ao De Primeira aqui no All Sport. Obrigado por disponibilizar um pouco do teu tempo para falar com a gente. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Um bom dia, Marcelo, Igor. É uma pena o PVC não estar aí, né, com a gente aqui ao vivo, mas é sempre válido, né, a gente poder ter esse tempinho aí para bater um papo aí e falar um pouquinho a respeito do que foi principalmente esse ano. Já que você falou do PVC, já vou colocar a pergunta que ele te fez aqui gravada para você responder a primeira com a gente ao vivo aqui no De Primeira. Lúcio, dá uma olhada na pergunta do PVC. Lúcio Flávio, uma honra falar com você, um prazer enorme falar contigo. Queria saber de você a impressão que ficou da tua saída do Botafogo. Porque, vamos lá, você foi convocado para prestar um serviço para um clube do qual você era funcionário. O trabalho, digamos, não saiu como se imaginava, como se esperava, mas você era funcionário. E você tem um presidente, um dono, um proprietário, John Textor, que é dono de uma sociedade anônima do futebol, que pretende, pelo menos para nós, para o Brasil, dar uma demonstração de que vai mudar o formato de gestão. Então, na sequência, ele demite você. O que pareceu uma gestão Eurico Miranda, sabe? Jogar para a galera. Você se sentiu assim? Como se você tivesse sido uma resposta para a opinião pública em vez de uma decisão de uma empresa? Como é que você viu, Lúcio? O próprio PVC, eu acho, né, se não me engano, ele foi um dos primeiros, talvez, a ter um contato até com o próprio John, né, pelo menos em uma postagem até do próprio PVC, se não me engano, até depois do jogo do Red Bull Bragantino, até fazendo, acho que, uma colocação a respeito disso, né, com a chegada do Thiago, e nessa própria colocação, o próprio Textor passa para o PVC que eu seria novamente recolocado aí como auxiliar do clube. Porque, como bem colocou aí o PVC, eu era um funcionário, né, e como um funcionário, mesmo não fazendo parte ali naquele contexto de elenco principal, com a saída do Luiz Castro, né, que foi uma coisa ali que o clube não queria e o clube não imaginava, né, uma saída naquele momento. Mas a partir do momento que tem o rompimento de contrato do Luiz, quem é solicitado para ir lá contribuir acabou sendo eu, que era o treinador da equipe sub-23, né? E, assim, mesmo não estando lá diariamente, acompanhando muitos jogos e tendo, assim, um conhecimento, né, em relação ao que era feito, eu, juntamente com o Cláudio Caçapa, entramos e demos sequência, né? Então, toda a história depois, você já tem conhecimento, né, da vinda do próprio Bruno, a minha continuidade, a saída do Bruno, a minha permanência ali, até por ter realmente esse conhecimento do grupo. E, de fato, o PVC ele bate aí numa questão muito interessante, que é a questão da opinião pública e, principalmente, no aspecto do Botafogo, a questão que teve em relação à rede social. E o que a gente espera num momento como esse, até porque isso já havia acontecido com o Botafogo no sentido de um campeonato estadual que não foi o ideal e que teve também muita questão de parte de rede social e que o próprio John Textor ele foi firme e manteve, né, digamos assim, um comando. Então eu não era, digamos, o técnico que seria, digamos, permanecer no clube, né? Eu era um auxiliar que virei um treinador interino e dentro daquilo que foi ali colocado, nós tentamos, né, dar continuidade ao que realmente era da nossa parte para buscarmos, né, que era manter a equipe ali brigando. E, infelizmente, nessa situação toda, único funcionário, né, o único profissional que acabou demitido fui eu. Então, de fato, eu acho que
as SAFs elas vieram, mas ainda a gente precisa mudar muito nossos comportamentos, os nossos pensamentos em relação ao futebol brasileiro. O Lúcio, em cima disso, já passa a bola também para o Igor Siqueira. O roteiro dessa perda do título do Botafogo foi de uma forma muito cruel para o torcedor, com viradas de 4-3 para o Grêmio, para o Palmeiras, gols principalmente nos minutos finais contra o Santos, Red Bull Bragantino, e principalmente até aquele do Curitiba. Assim, parecia que se fizesse um roteiro mais cruel possível, não seria tanto quanto foi a realidade. Impressionante. Lá dentro, você conseguiu identificar o porquê disso? Foi mental, para além da parte técnica? Os jogadores sentiam muito a cada soco desse no estômago? A questão mental pesou para essa perda do título? Eu acredito que foi um fator assim, talvez, se nós tivéssemos aí que colocar assim, em proporções, acredito que sim. Até porque, se a gente for pegar, né, em relação aí a esses momentos, e ele começa especialmente ali no jogo contra o Palmeiras, que até então ocorre pela primeira vez, né, aquele tipo de situação, onde nós fizemos um primeiro tempo, né, abrindo aquela margem, e aí ao final toma a virada, e sendo a virada praticamente na última bola do jogo, e aí vem uma sequência ali de jogos em que a gente passa por esse processo, né, do psicológico mesmo, do emocional. E a gente até no jogo contra o Grêmio, que também abriu aí um placar diferenciado, né, que foi um 3-1, e jogando bem, e aí praticamente ali em 12 minutos, 13 minutos, tomou novamente uma virada. Isso daí já demonstrava assim esses sinais. Porém, quando a gente vai para o jogo seguinte, que era um jogo fora de casa contra o Bragantino e contra uma equipe que brigava ali praticamente conosco, né? Nós tivemos uma boa reação, porém foi no final do jogo novamente tomou o gol. E aí aquilo que, né, a gente, porém nos jogos seguintes, mesmo com o... Acho que deu uma oscilada na sua internet, mas deu para eu entender boa parte do teu raciocínio. Você chegou a concluir? Estamos sim. Sim, vocês estão me escutando novamente? Agora eu volto a você. Então, aí nos últimos jogos, já com o comando do Thiago, a gente percebeu praticamente a mesma coisa, né? Com a equipe tomando gols no final e, assim, situações que até, na realidade, é pouco comum de se ver, principalmente na situação, digamos, daquele jogo contra o Curitiba, né? Que a equipe fez o gol no minuto 51 e já a hora que recomeçou a partida foi e tomou o gol de empate. Então, por aí a gente observa que quando se tinha esses momentos, né, era praticamente um gatilho onde a equipe acabou tendo essa dificuldade, né, para poder superar isso e acabou deixando, né, obviamente, muitos pontos, né, em disputa aí nesses jogos finais. Vai lá, Igor. Lúcio, bom dia, amigo. Queria entender um pouco Você entrou em dois momentos distintos, né, nessa campanha do Botafogo. Uma nessa primeira leva aí de trabalho seu como auxiliar do Caçapa, e depois na segunda já como o interino titular, vamos dizer assim, né, dessa reta final do Botafogo. Qual a diferença? E aí exigia-se muito de vocês, né? Exigia-se a torcida, fazia, eles vão entrar, vão fazer o feijão com arroz e tal. Mas eu queria entender um pouco do legado que vocês receberam depois das duas passagens. Você acha que vai conseguir fazer esse paralelo? Como é que era o time pós-Luiz Castro e como é que era o time pós-Bruno Lage, para entender um pouco o que você recebeu na mão, se é que existia ainda um feijão com arroz a ser feito. Não sei se você está conseguindo entender o meu caminho aqui. Tinha coisa boa, parecia que tinha muita coisa boa vindo do Luiz Castro, mas não sei se tinha na mesma proporção e na mesma situação que vocês receberam do Bruno Lage. Como é que você compara esses dois momentos do trabalho que vocês, né, receberam em mãos aí após esse período dos portugueses no time? Bom, na questão do Luiz foi já de um trabalho que já vinha
de mais de um ano, né? Se não me engano, era 1 ano e 3 ou 4 meses, né? Que o Luiz estava à frente. E existia a questão já de praticamente uma definição, né? Tanto já existia uma equipe base como uma forma de jogar. Era uma equipe que tinha assim um sentido forte, né, de defensivo e de transição, né, uma equipe que trabalhava muito forte isso. E uma das coisas que quando ocorreu essa saída do Luiz e a vinda do Cláudio, né, porque o Cláudio, como ele era um auxiliar do Lyon, então fazia parte da holding, né, que hoje forma também o Botafogo com esses clubes. Uma coisa que eu falei com o Cláudio, até pelo fato dele ter me posicionado que ele ficaria apenas 4 jogos, era nós não mexermos numa estrutura que já existia, né? E uma equipe que vinha dando certo. Teve jogos do Botafogo no primeiro turno que não foram com rendimentos bons, mas tiveram resultados, né? O time teve algumas dificuldades em alguns jogos, mas teve resultados. Então, como viria, digamos, um outro profissional, automaticamente teria um outro tipo de trabalho, né? Porque ninguém que é treinador mesmo acaba copiando ou mantendo o trabalho que é de outro. E isso foi o que aconteceu. O Bruno, dentro da característica dele, e já procurando trazer um pouco mais de uma equipe que tivesse um pouco mais de posse de bola, né? Um jogo mais posicional, em razão da equipe já ser acostumada há mais de um ano jogar de uma forma, então, de fato, isso teve um pouco de dificuldade, né? Então, nesse sentido é que houve um pouco mais essa diferença, né? De ter já na saída, digamos, do Luiz Castro, uma equipe que já estava acostumada a uma forma de jogar, em contrapartida, na saída do Bruno, uma equipe que ainda estava, digamos, adaptando a uma forma nova, né? Um pouco mais propositiva de jogo, diferente do que era uma equipe mais reativa quando era o Luiz Castro. A gente vai ter o Rodrigo Matos também para conversar junto com a gente aqui nessa entrevista com o Lúcio Flávio, também colunista do All Sport, ao vivo conosco. Já dou bom dia para o Rodrigo Matos, está com a gente aqui já na tela. Só vou fazer mais uma pergunta antes de passar para o Rodrigo, Lúcio. A gente olha para o Botafogo, primeiro turno, o melhor desempenho da história dos pontos corridos. Melhor da história, desde que esse campeonato tem 20 clubes. E olha para o segundo turno, é de rebaixado e não é maneira de falar. Literalmente de rebaixado, que ficou em 17º no segundo turno. Qual que era o Botafogo, entre aspas, de verdade? Aquele do primeiro turno que foi o melhor da história ou do segundo turno que foi o 17º com campanha de rebaixado? Então, na verdade, assim, né? Como todos nós costumamos dizer, um campeonato de pontos corridos você tem que ser regular, né? Você na tua sequência, né? É claro, quanto mais você vencer, melhor, né? E quanto antes você conseguir isso, vai te trazendo mais tranquilidade, conforto, né? Para você passar a competição, já que a competição, por ela ser longa, todos acabam oscilando, né? Alguns oscilaram no início, outros mais no meio da competição, e outros mais, até no caso do Botafogo, aconteceu mais nessa reta final, né? Então, nós já comentamos aqui, né? Especialmente, isso é uma visão que eu tenho por estar dentro. A partir do momento daquele episódio do jogo do Atlético Paranaense, onde teve os apagões, né? Teve todo aquele processo de não ter ido jogar em Fortaleza. Então, aquela sequência ali, ela foi uma sequência, digamos assim, que pesou, digamos, para o Botafogo. Porque a partir dali nós tivemos jogos sequenciais e os resultados eles acabaram não sendo resultados ideais, o que culminou principalmente nesse aspecto emocional que atrapalhou aí essa finalização da equipe na competição. Então, assim, eu diria que aquela equipe, óbvio, do primeiro turno, eu acho que foi uma equipe que demonstrou uma capacidade enorme, excelente dentro da competição, e mesmo no segundo turno, alguns jogos, né, que nós observamos, foi uma equipe que mostrou também boas performances,
mas ele não conseguia concretizar, digamos, definir os jogos em razão até desse problema, né, digamos assim, emocional que a equipe teve. Bom dia, Rodrigo. O microfone está mutado para a gente. Seu microfone está mutado, Rodrigo. Bom dia para todo mundo, Lúcio, Razan, Igor, agora com som. Desculpa se eu for repetitivo, porque eu estou entrando agora. Eu vi você falando um pouco da forma de jogar do time, né? De fato, ela era com transição mais rápida ali na época do Luiz Castro, e depois o Bruno, ele mesmo falou nas coletivas que queria um time com mais posse e tal. Quando eles decidiram pela sua efetivação, né, ali, depois da saída do Bruno, a ideia era voltar ao que era o jogo com o Luiz Castro, e o que foi conversado contigo ali naquele momento, e se era essa ideia, você acha que funcionou? Porque a gente viu até o Botafogo jogar um pouco mais parecido ali, mais transição rápida e tal, mas o que você acha que talvez não tenha funcionado ali? Então, Rodrigo, bom dia. Na verdade, assim, né? Quando a gente, pelo menos é uma visão que eu tenho, né? Por mais que o treinador ele tenha uma característica que ele gosta do jogo, ele também tem que observar se aquele jogo ele vai encaixar com o elenco, né? Com as características dos jogadores que ele tem. Então, por exemplo, quando houve, né, uma forma em que o Luiz, com esse grupo, achou para que a equipe jogasse, a equipe ela foi se adaptando, foi se moldando a esse modelo e praticamente mudava uma ou outra peça, mas a equipe ela tinha uma similaridade em relação a jogo. E a partir do momento que você tem a troca de um treinador, né, e um pensamento diferente, uma característica diferente, alguns jogadores eles acabam perdendo muitas vezes performance, porque não é um jeito que ele, primeiro, digamos, está adaptado a jogar, ou que ele vai em tão pouco tempo conseguir mudar, né? E digamos assim, numa competição como é o Campeonato Brasileiro, né? Que você precisa rapidamente virar a chave. Então, o que eu percebi foi muito isso, né? Em alguns momentos, um certo desconforto, né, de até alguns jogadores para aquilo que eles estavam acostumados. Então, vamos lá, eles jogavam de um jeito, acostumados de um jeito, eles eram líderes da competição dessa forma. Então, o que, a partir do momento que eu percebi, foi que era mais viável para nós termos uma continuidade e tentar, né, ter o desfecho que nós queríamos, era trazer novamente aquilo que eles buscavam fazer, né? Então, como a gente observou, né, em vários jogos isso acabou saindo bem, ocorrendo bem, só que o resultado, até em razão de formas, né, que nós acabamos em alguns jogos tomando gol, eu acho que em muitos jogos faltou um pouco mais de maturidade em relação ao jogo para, em determinados momentos, usar um pouco da regra do jogo, que é uma falta tática, não permitir uma ação ofensiva do adversário. Isso daí acabou gerando algumas situações de até gols que nós tomamos, né? Então, eu acho que isso foi um dos fatores aí que acabou atrapalhando essa sequência do Botafogo. O Lúcio, outra coisa que eu ia te perguntar é assim, você acha que houve uma queda de rendimento técnico de alguns jogadores? Eu não vou pedir para você dar um nome específico, mas a impressão que a gente tem é essa. Teve jogadores que estavam muito bem no primeiro turno, e pode ser por essa questão que você colocou, da dificuldade de ir para um esquema e depois voltar para o esquema anterior, né? Mas você entende que teve ali uma queda técnica de pelo menos uma parte dos jogadores do Botafogo? Não são todos, teve uns que mantiveram o rendimento. Eu acho que até a própria condição do segundo turno mostra isso, né? Que houve sim da parte de alguns, e aí entra essa questão, muitas vezes, que a gente tem que observar o todo, né? E quando um clube ele trabalha, digamos, em uma forma, em uma característica em que, num primeiro momento, ele traz um treinador que tem
uma forma de jogar, uma característica, e no próprio campeonato você traz um treinador com uma outra característica, às vezes muitas vezes essas são as dificuldades que você tem de ter uma sequência, uma manutenção, né, em relação até resultados. Então é um risco que você corre. Então, por exemplo, da troca do Luiz para a troca do Bruno, eles são pessoas diferentes, são treinadores com visões diferentes, e isso acaba que num contexto de competição, como é a Série A, onde você estava liderando e está todo mundo, digamos, correndo atrás de você, torcendo para que você tenha tropeços, né? Isso acaba, de fato, muitas vezes afetando principalmente jogadores que estavam, né, tendo um rendimento bem considerável, né, numa equipe que, assim, todos compreendiam e sabiam que o Botafogo ele era forte por causa do seu grupo, né, por causa da formatação do elenco, né, e não tinha um ou outro jogador que eram, né, os destaques, assim, no sentido de todo jogo eles fazendo diferença, né? Tinha sempre, pelo fato da equipe ter uma boa base, uma boa capacidade de jogo, um ou outro sempre se destacava, porque assim é o futebol com uma equipe que está normalmente bem. Agora, Lúcio, queria entender um ponto de vista seu, por favor, em relação a alguns posicionamentos dos torcedores mais coléricos, talvez, do Botafogo. Uma associação, poxa, o Lúcio Flávio também, o cara que tinha aquele time de 2007, que aconteceu o que aconteceu, teve chororô, não sei o quê, não seria ele e tal, que vai estar nesse time, liderar esse time para o Campeonato Brasileiro. Como é que você encara essa associação com esse período do Botafogo, com esse episódio que aconteceu aí mais de 15 anos aí para trás, e essa associação à sua imagem com o time do Botafogo daquela época, com o Botafogo atual, e o que você está esperando para fazer, talvez se dissociar um pouco mais dessa imagem do Lúcio Flávio botafoguense para ser só o Lúcio Flávio um profissional de futebol? O que você está imaginando nesse paralelo das situações? Bom, isso aí tem, assim, eu diria que ele não tem muita ligação, porque você, enquanto atleta, você é um atleta que jogou no Botafogo, jogou em outros clubes, você passa a ser treinador, você tem uma outra condição, né? E não é porque digamos, você é um ex-atleta, você vai ser, digamos, um treinador, né? Ou seja, não tem muita relação, né? Já vista que a gente já viu aí, né, vários ex-jogadores de alto nível que tentaram, digamos, uma carreira de jogador e acabou que não deu certo. Aquela questão lá do jogo em si, né? Eu não sei se vocês já têm conhecimento, né? Mas foi um jogo que nós perdemos, se não me engano, a Taça Guanabara ou Taça Rio, né? Desse ano. E uma questão interessante porque qualquer equipe que perde, né? Ela vai ter, principalmente quando você se sente prejudicado, né? Como naquele jogo nós nos sentimos em relação à arbitragem, e ali o que estava acontecendo era uma sequência forte, digamos, de erros, né? Contra o Botafogo naquele período, e muitos jogadores ali entraram de fato no vestiário indignados, alguns deles estavam chorando. E aí, na época, o nosso presidente era o Bebeto de Freitas. Ele, num primeiro momento, não queria que ninguém fosse para a coletiva, que não era para ir, que era só para ir o treinador. Aí o Cuca já pensou numa situação de repente, a gente ir com um grupo todo, e aí o Bebeto achou isso uma situação interessante, só que aí tinha vários jogadores que estavam ali, né, digamos, já com o rosto, né, marejado, chorando alguns, então criou aquela situação. Agora, em relação a esses torcedores aí, como você colocou, né, influenciadores, eles vão muito pela questão do resultado,
porque eu não sei se você recorda, mas após o jogo contra o Fluminense, após o jogo contra o América Mineiro, não teve nada disso daí, né? Ou eu estou enganado? Será que depois do jogo contra o Fluminense, quando acabou o jogo lá, eles falaram que eu não era, digamos, treinador do Botafogo? Ou por causa do resultado, por causa da forma como a equipe jogou, eu passei a não ser treinador, né? E aí, às vezes, as pessoas querem ligar muito a questão pessoal. A pessoa não gosta de você, vai falar isso. Então, eu acredito que não tem muita relação, não. O que passou lá atrás passou. E outra, no fim de 2020, o Botafogo passou ali vários momentos que eles não ganharam o campeonato, não foram para decisões, e nem por isso eu estava no clube para dizer que eu era culpado de alguma coisa, entendeu? Lúcio, já te agradecendo pelo teu tempo e tua disponibilidade de conversar com a gente, só uma última, se puder, jogo rápido. Os jogadores te pediram para ficar mesmo no Botafogo quando teve essa mudança de técnico? Porque isso foi falado, que os jogadores queriam a tua permanência. Teve esse pedido direto dos jogadores para você ser o treinador ali naquela sequência do Botafogo? Não, assim, não teve diretamente para mim, tá? Eu, por exemplo, nós trabalhamos um dia, teve, eu acho, se não me engano, o jogo contra o Goiás, né? E aí, após o jogo contra o Goiás, eu acho que houve uma reunião dos jogadores com a direção, com o Textor, com o pessoal do departamento de futebol, e ali houve alguma manifestação, né, em relação ao momento. Mas ninguém chegou para mim dizendo que queria que eu ficasse dos atletas. No dia seguinte, quando houve a notícia da saída do Bruno, eu fui comunicado, né, pelo nosso diretor de futebol, que eu comandaria, e eles estariam trazendo também o Joel Carli, mais o treinador até então, que era do Sub-20, o Bruno, para nós trabalharmos juntos e darmos sequência, né? Mas não houve a vinda de nenhum jogador, assim, ou de jogadores, assim, falar comigo a esse respeito. O que aconteceu foi que o Bruno foi desligado, e como eu estava ali como auxiliar do clube, houve esse posicionamento do clube para que eu permanecesse para as rodadas seguintes. E aquele negócio, né? Eu sou do futebol há muitos anos. O clube ele fez um posicionamento seguinte: e isso é normal, entendeu? Porque eu era só um auxiliar. Vamos deixar o Lúcio 2 jogos. Se ele for bem, nós vamos dar continuidade. Provavelmente foi isso que aconteceu. Porque depois que eu venci, né, os 2 jogos, nós vencemos, né, não vou falar eu venci porque eu não estive ali sozinho, mas nós vencemos Fluminense e América. Veio o jogo do Atlético Paranaense, que nós estávamos muito bem no jogo, e teve o apagão, né, nós fomos dando sequência, até porque a performance da equipe, né, e até mesmo no jogo seguinte elas acabaram sendo boas, né, a partir do jogo contra o Palmeiras, que aí os resultados, de fato, foram resultados ruins, principalmente no aspecto aí psicológico. Lúcio, muito obrigado pela tua participação com a gente aqui no De Primeira. Foi bom demais conversar contigo durante esse tempo. Quem sabe numa próxima a PVC estará com a gente ao vivo aqui também. Maravilha. Sucesso aí para vocês. Deixo um abraço para o PVC aí. E desejo aí um ótimo fim de ano a todos vocês também. Para você também. Muito obrigado, Lúcio. Mais uma vez, bom dia. Valeu, abraço. A gente tentando entender um pouco o que aconteceu com esse Botafogo, porque é difícil realmente de explicar. Mesmo para quem estava lá dentro, imagino também que também deve ter sido bastante difícil compreender tudo o que aconteceu. O Lúcio deu algumas declarações importantes aqui para a gente começar a entender um pouquinho deste bastidor do Botafogo.